Casa Arrumada, com Luiz Henrique. Oferecimento Casa Matos, produtos de qualidade, com variedade e atendimento especial do início ao fim da sua obra. Muito bem, estamos mais uma vez recebendo aqui o nosso designer de interiores. Eu já estou falando já estou, né? O nosso que é da rádio, né? Luiz Henrique, tudo bem com você, Luiz Henrique? Bom dia, Marcelo, uma excelente terça-feira para você e para todos os ouvintes da Rádio Transamérica. Eu já estou rindo aqui do nosso. Mas tudo bem, é nosso. É nosso, mas a intimidade, não deixa de ser, né? A intimidade faz isso, né, Luiz Henrique? É isso aí. Acaba criando um laço de intimidade e pronto. Aí, mas é muito bom, né? Melhor deixar a formalidade de lado. Detesto isso, cara. Detesto formalidades. Mas, enfim, vamos falar das relações de comportamento atual que irão influenciar nas casas dos próximos tempos. Eu achei isso futurista, hein? É bem profundo, né? Visionário. É muito profundo. Sabe por quê? Porque muitas pessoas me perguntam como serão as casas do futuro, quais as relações de comportamento que irão influenciar nos projetos da arquitetura e no design e como que fica isso. O que acontece? É um mapeamento realizado através de pesquisadores contratados para isso e alguns arquitetos e designers que observam o comportamento geral das pessoas e como vai refletir nos novos projetos. Isso daí começou a acontecer durante a pandemia e pós-pandemia. Por quê? Porque durante a pandemia foi observado que a casa seria como um oásis, um local para a gente morar, para a gente trabalhar, cuidar dos nossos animais, cozinhar, receber os amigos, divertir, ler um livro, enfim, todo esse entretenimento. E isso daí prosseguiu durante e pós-pandemia também. A evolução da tecnologia, uma tecnologia mais acessível para todo mundo. Cores que podem influenciar o nosso comportamento e nos fazer reagir às emoções, ter emoções psicossensoriais. Tá. E aí eu peguei algumas características que eu acho importante a gente falar. Então vamos a elas. Quais são? Primeira característica é o afeto e a ancestralidade. O que quer dizer isso? Que a casa precisa resgatar as suas memórias. Não adianta você ter uma casa com objetos que você compra numa loja de decoração e aquela casa fica muito impessoal. Você precisa de resgatar as memórias, você precisa de ter objetos que lembrem a sua família. Um objeto, uma cadeira, algo que te remeta a uma memória e que te cause uma sensação de bem-estar. Ou que seja a sua cara, assim, sendo bem objetivo. Cara que, quando você entra, eu estou citando esse exemplo, te fazendo essa pergunta, porque eu ouço isso muito. Quando alguém que nunca foi à minha casa chega e fala para minha esposa, nossa, essa casa tem a sua cara. Exatamente isso. Por exemplo, você herdou uma bandeja, você herdou, de repente, um objeto de família, você coloca isso como um objeto de destaque. No meio, há outros objetos que você escolhe nas lojas atuais de hoje. Mas essa ancestralidade, esse afeto, ele faz bem para a alma e faz bem para o coração. Sem dúvida alguma. Não mais o que, por exemplo? A construção mais sustentável e biofílica. O que quer dizer isso? Hoje em dia, nós estamos investindo muito nessa questão da sustentabilidade. Sim. Por exemplo, placas fotovoltaicas para você pegar a energia, né? Um outro método para você captar a água da chuva e fazer esse reaproveitamento. Você tem uma janela, uma varanda, numa cortina de vidro imensa. Por que você, ao invés de colocar uma cortina pesada, você não coloca uma cortina de gás e de linho que ela fica translúcida, com a tecnologia é capaz de passar a claridade para dentro do seu espaço, você pagar menos conta de luz e você fazer esse total aproveitamento. Então, tem inúmeras questões que você pode aproveitar nesse quesito sustentabilidade
como também na construção de uma casa com materiais mais sustentáveis. Essa questão da sustentabilidade pode ser observada nos móveis com uma cara mais orgânica, com madeiras mais claras. E a Sim. biofilia, ela se resume nas questões da planta, a planta para dentro de casa. Quanto mais planta, melhor. Independente se seu espaço for compacto, for grande, o que vale é a composição de plantas que você pode manusear, você pode cuidar e pode dar um respiro verde para dentro do seu espaço. E eu já vi muitos arquitetos e engenheiros, quando vão construir ou projetar a construção de uma casa, observando, e falando isso inclusive, observar o posicionamento do nascer e do pôr do sol. É importantíssimo isso, para você aproveitar. Aproveitar essa claridade o dia todo. É né? muito importante isso. Não é Né? verdade? São, É isso que você tá são falando. pequenos aspectos, mas que você tem um lucro muito grande como qualidade de vida. O custo-benefício é Pois é. sensacional. A outra característica é o luxo discreto. O que acontece? Essa onda do quiet luxury, ou seja, é uma cultura pop que foi muito difundida no ano de 2023 e vai continuar. Sim. Porque houve uma minissérie na HBO, tá? Chamada Succession. Não sei se eu pronunciei corretamente. Não importa. A quarta temporada, aonde falava sobre o luxo. O que é o luxo hoje em dia? Luxo hoje em dia é você ter uma qualidade de vida, é você buscar por objetos que eles não ostentam. É um jeito low profile de ser, sabe? Sim, é mais sim. ou menos por aí. Nos tons de bege, no preto com o tom acinzentado, que é um novo conceito atual, e objetos feitos artesanalmente. Sim. Sabe? É esse conceito. E essa série foi um sucesso. E ela colocou muitas pessoas para poder pensar, Tá. refletiu, inclusive, aqui no Brasil. Legal. Eu acho muito importante isso, a gente ressaltar. Outra característica é o escapismo. O que quer dizer o escapismo? Isso, legal isso, esse tempo. O escapismo é o seguinte, no meio a tantas notícias trágicas, nostálgicas, guerra, dengue, você tem que ter um lugar de afeto dentro de casa, um lugar meio que colorido, com peças que você curte, com uma decoração que você compartilha e agrega com a sua família. De repente, um quadro bonito, mais alegre, enfim, de acordo com a sua personalidade, para Sei. poder minimizar os acontecimentos e dar suavidade para dentro dos espaços. Muito interessante. E um outro conceito que eu achei importante é a artificação. O que é? Opa, que isso, artificação. A artificação é o seguinte, as grandes indústrias, elas fazem uma cópia dos objetos das grandes marcas e os tornam acessíveis para as pessoas, tá. mas mostrando que aquilo ali é uma ostentação sem luxo. E entra uma pegada mais artesanal, que eu acho muito bacana isso, né? Interessante Não é? mesmo. E os espaços estão cada vez mais multifuncionais. O lugar que você trabalha, você está numa sala de estar, você assiste televisão, você recebe os amigos, você tem uma cozinha integrada e você tem um home office. Os espaços estão cada vez mais multifuncionais. E as cozinhas e as áreas de lazer, elas estão cada vez mais sendo cobiçadas e desejadas. A área de lazer, seja uma varanda gourmet ou uma área interna, os espaços internos e externos se entrelaçam para poder criar vínculos e ter boas memórias. Então, deixa eu te fazer uma pergunta para a gente finalizar. A tendência são casas ou imóveis maiores ou menores do que nós temos hoje? Marcelo, é uma pergunta muito peculiar de ser respondida, porque eu observo que os espaços estão cada vez menores, cada vez mais compactos. Por isso que eu estou te perguntando, sabe? porque eu tenho visto isso também. Pois é, e você precisa de fazer um aproveitamento desses espaços, mas sabendo setorizar cada lugar que você precisa dentro da sua casa. Entendo. Então, isso daí é muito relativo, porque se você tem condições de ter um espaço maior, beleza, mas o que eu vejo é que os espaços estão cada vez menores, porém, bem aproveitados, sempre com uma varanda gourmet ou uma área em comum, caso você more numa torre em algum condomínio. Ótimo. Muito bom, Luiz Henrique. Excelente dicas hoje. Gostei. Não deixou nem eu perguntar.
Tá vendo? Como sempre, Foi né? tão objetivo que não deixou nem pergunta para mim. Como sempre. Eu vou na frente, né? Não, muito bom. Obrigado, viu, mais uma vez pela sua participação, Luiz Henrique. Forte abraço para você. Eu que te agradeço, um forte abraço para todos os ouvintes e até terça-feira que vem. Se Deus quiser. Agora, Transamérica 959. Casa Arrumada, com Luiz Henrique. Oferecimento: Casa Matos, produtos de qualidade, com variedade e atendimento especial do início ao fim da sua obra.